Olá, boa noite. Curso de enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma campanha de vacinação contra o sarampo. Crise no Chile e na Bolívia. No estúdio, hoje vamos refletir sobre esse cenário da América Latina e buscar compreender o que tem levado tantas pessoas às ruas. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. Uberlândia recebeu na última semana o primeiro Seminário Internacional de Medicina Integrativa. O evento contou com a participação de profissionais da saúde de Uberlândia e de vários estados brasileiros, além de palestrantes vindos de outros países. É um marco na consolidação daquela que já é considerada a medicina do futuro. Confira na reportagem. Reafirmar a importância da relação entre pacientes e profissionais da saúde, colocando o paciente como ator principal do processo. Esse é o objetivo central da medicina integrativa. É uma medicina que respeita a individualidade e que busca, na ciência de ponta, nas pesquisas mais elaboradas, mais profundas, oferecer para esse paciente, promovendo uma boa relação médico-paciente, deixando que o paciente também possa escolher o seu caminho na medida do possível. Meio que uma consciência coletiva do momento atual. E por esse olhar mais na saúde. O que é que essa saúde tem para mostrar para a gente? Esse modelo saudável tem e pode ser mostrado como performance de saúde. Biologia positiva, o novo desafio da medicina integrativa, foi o tema do evento que reuniu dezenas de expositores de produtos e serviços e palestrantes de vários países no evento realizado de 21 a 24 de novembro em Uberlândia. É a primeira vez que o Brasil recebe um congresso internacional de medicina integrativa. E Uberlândia foi a cidade escolhida para sediar o evento, que conta com participação de profissionais da saúde do mundo todo, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências que podem contribuir com a melhoria da qualidade de vida de pacientes em tratamento de câncer e outras doenças. Doutora Nise Yamaguchi, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e médica oncologista do Hospital Albert Einstein e da Universidade de São Paulo, foi uma das mais de 20 palestrantes do Congresso. Ela apresentou uma reflexão sobre a busca pela cura do câncer de forma mais humanista. Essa medicina do futuro que já existe, ela é trabalhada por múltiplos parceiros. Então, o que nós estamos vendo aqui é que todas as áreas da medicina estão representadas. Nós temos oncologistas, cardiologistas, geriatras, nutricionistas, endocrinologistas, todos esses trabalhando em conjunto para uma medicina integral de abordagem mente-corpo e que possa trazer o benefício para o paciente com câncer ou pacientes com doenças crônicas degenerativas, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida e mais resposta aos tratamentos convencionais. Dr. Fouad Salmen Espíndola, do Instituto de Biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia, apresentou os resultados de pesquisas envolvendo o uso de plantas do cerrado. A nossa pesquisa na universidade trabalha tanto na parte do diagnóstico de biomarcadores, tanto do sangue como da saliva, para avaliar condições de estresse, o estresse físico e o estresse psicológico. E a outra linha de pesquisa nossa é com a biotecnologia de produtos naturais, onde a gente busca compostos com atividade biológica a partir de plantas medicinais, de frutos do cerrado, e a gente tem atuado muito caracterizando, por exemplo, no efeitos para doenças inflamatórias, para o diabetes, né, a partir de modelos experimentais, levantando informações que um dia poderão ser úteis também na clínica, na medicina integrativa. Para a doutora Clarissa Oliveira, presidente do Congresso, a realização do evento foi mais que um desafio. Mais pessoas vão sair daqui contaminadas para levar essa medicina que respeita para frente, que respeita esse indivíduo, que considera mais e que aponta soluções personalizadas. Bom, vamos falar agora sobre o tema em destaque do JU de hoje, que é a crise internacional que afeta principalmente a América Latina, dos países Bolívia e Chile. Evo Morales
renunciou, mas neste final de semana o Congresso da Bolívia aprovou novas eleições gerais. Foi neste final de semana, mas para a gente começar a entender sobre esse assunto, vamos agora entender a crise política que afeta, em especial, a Bolívia. Após 13 anos no poder, o então presidente da Bolívia, Evo Morales, renuncia ao cargo no dia 10 de novembro. A renúncia aconteceu após sugestão das Forças Armadas Bolivianas. Morales fez um pronunciamento na TV anunciando a deposição e afirmou ser vítima de um golpe cívico, político e policial. E alegou estar deixando o poder para dar fim à violência no país após confrontos entre opositores e apoiadores do seu governo. Estou renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia. O vice Álvaro Garcia também deixa o cargo. Outros 2 sucessores de Morales e Garcia também abdicam do direito de posse. A Bolívia passa por uma onda de violência nas ruas depois que Morales venceu as eleições presidenciais. Opositores alegam fraude no processo eleitoral, fato denunciado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que verificou inúmeras irregularidades. A OEA e a União Europeia sugeriram a realização de um segundo turno, o que foi contestado por Evo Morales, que diz ter vencido as eleições. Antes da renúncia, Morales havia anunciado um novo pleito e a renovação de todos os membros do Supremo Tribunal Eleitoral. Mas o exército daquele país considerou a medida insuficiente, sugerindo a renúncia. A crise na Bolívia se intensificou após Morales derrubar o resultado de uma consulta popular que decidiu por não permitir mais uma reeleição em 2019. Morales recorreu ao Tribunal Constitucional, que desqualificou o referendo, permitindo que Evo concorresse novamente ao cargo. Evo Morales se exilou no México, onde conta com apoio e solidariedade do governo. Jeanine Áñez, ex-vice-presidente do Senado, oposicionista a Morales, assumiu interinamente a presidência da Bolívia um dia após a renúncia de Evo. Depois de assumir a presidência, Áñez empossou novos ministros e mudou o alto comando da Polícia Militar. A prioridade agora, segundo ela, é substituir as autoridades eleitorais e promover um novo processo eleitoral de maneira justa e transparente. Apoiadores de Evo Morales continuam nas ruas em defesa do ex-presidente. Morales foi o presidente boliviano que esteve no cargo por mais tempo na história do país e o primeiro indígena a estar nesta posição. Lembrando então que neste fim de semana, senadores e deputados aprovaram um projeto de lei para convocar novas eleições presidenciais para a Bolívia. O texto ainda anula a votação de outubro, que elegeu Evo Morales e prevê um máximo de 2 mandatos consecutivos para presidente. Bom, agora o projeto precisa ser aprovado pela presidente autoproclamada Jeanine Áñez. Vamos falar aqui no estúdio hoje com 2 especialistas nesse assunto, que são estudiosos da América Latina sobre política, que é a professora Marisa Amaral, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Boa noite, professora Marisa. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Aldo. Também professor Aldo Duran, que é do Instituto de Ciências Sociais. Ele também é membro do grupo de pesquisa Estado e Capitalismo na América Latina. Também coordena um núcleo de estudos, né, de marxismo também sobre a América Latina também. Bom, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que a gente entendesse sobre, primeiro, esses 13 anos de Evo Morales no poder, né? E o que explica essa onda de protestos contrários ao resultado da última eleição. Professora Marisa. Bom, Patrícia, boa noite. O que me parece é que isso que se processou, a meu ver, como efetivamente um golpe, né, conduzido ali pela extrema-direita,
e fortemente favorecido e apoiado, especialmente pelas forças policiais, o que me parece é que isso se concretizou em razão do fato de que o projeto político em curso a partir da primeira eleição do Evo é um projeto político que nitidamente ataca, interfere em interesses diretos vinculados a esse grupo de extrema-direita. Portanto, é um projeto que suaviza, eu diria, né, em grande proporção, todo esse arcabouço e as justificativas neoliberais que foram dominantes e predominantes no nosso continente, em todos, sem exagero, né, em todos os países do nosso continente, em alguns em maior grau do que em outros, né, mas um projeto político que foi predominante, que foi parcialmente rompido por uma linha, né, de governos progressistas que vão assumindo aí a partir, especialmente do início dos anos 2000, que institucionalizam ali, né, outros elementos do ponto de vista da forma de atuação estatal e na tentativa de trazer outros benefícios vinculados à distribuição de renda e garantia de solução de pobreza, se não solução, mas pelo menos minimização. E isso ataca frontalmente um projeto mais amplo, né, que guarda ali interesses muito claros de um capital estrangeiro muito forte portanto, para pensar nesse processo que está hoje se desenrolando na Bolívia, é preciso de fato articular esses poderes, esses projetos com projetos mais amplos, maiores, vindos efetivamente de fora, dos núcleos centrais, assim. Então, me parece que, de fato, se trata de uma tentativa de suprimir um projeto alternativo, né, que ganhou corpo, que ganhou muita força na América Latina nesse último período. Professor Aldo, concorda com a professora Marisa? Concordo, sim. É uma análise que demonstra, né, a realidade que a Bolívia está passando, como outros países da América Latina. Mas eu queria aqui falar que esse golpe, na verdade, para o governo lá, que assaltou o poder, eles justificam que não é um golpe, é uma revolução democrática. Então, nessa linha, o governo Morales, o regime Morales, que já estava quase 13 anos no poder, ele implementa uma série de medidas de transformação do aparelho do Estado, da economia. É um governo que tem uma base social de apoio ampla das massas trabalhadoras e indígenas, né? Então, que era um aspecto inédito na vida do país. Os indígenas passam a participar do processo político. A massa trabalhadora pobre, né, camponesa, tem, de alguma forma, são atendidos suas reivindicações, né, no plano econômico, no plano político de organização, no plano institucional, né? Então, o que o Morales fala de uma transformação democrática indigenista, né, contra o Estado colonialista, que ele fala, né, até Garcia Linera justifica isso. Então, uma transformação demonta, pelo menos num contexto do país. E não seria contraditório a crise política e social, assim, visto que a economia da Bolívia tem um destaque positivo, né? De acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, em outubro, apontou um avanço de 4% no Produto Bruto Interno, e então foi um dos países que mais reagiu à economia nos últimos anos, né? Então seria uma contradição justo nesse período que a economia da Bolívia está positiva, Sim, parece uma situação paradoxal, né? Mas, na verdade, o que temos aqui, pensando bem teoricamente a situação e a situação prática concreta, temos uma situação de um Estado com uma ampla base social de apoio, que justamente indígenas, camponeses, trabalhadores, né? Ele faz o tripé da política econômica, que com base na nacionalização dos recursos energéticos, né? Também faz uma tentativa de reforma agrária retributivista, né? E uma política econômica, né,
com base nessa nacionalização, né? E outro ponto desse tripé, o processo da Constituição. Então, temos aqui uma situação de um Estado, digamos, que surge dessa situação novo com um caráter social, tá certo? Agora, a contradição vem aqui, em parte, né, que o governo Morales tem altos índices de aprovação social lá, tinha, e econômicos. Mas aí que está o problema. Eu vejo como uma crise de hegemonia lá, nesse período de tempo, grupos sociais, frações sociais das classes dominantes, né? Primeiramente o agronegócio, né? Setores do agronegócio, o capital estrangeiro que tem interesse no petróleo e no gás, e agora no lítio. E uma fração burguesa lá, que vamos chamar de, como que chama? Que vive dos recursos energéticos, né? Rentista, não é no caso o rentismo da Venezuela, né? Mas um rentismo aqui dos recursos energéticos que eles estavam incomodados com esse projeto do Morales. Então, eles são esse grupo que dão o golpe. Né? E a gente está aqui, segundo a presidente proclamado, né, na América Latina. Exatamente. Esse ano. A gente teve no caso da Venezuela, né, o Guaidó, agora a Jeanine Áñez. Bom, esse assunto ainda a gente volta a falar, mas agora vamos falar sobre outro país, que é o Chile. Os protestos no Chile completam já um mês e o presidente, o Sebastián Piñera, ele condenou o uso excessivo das forças, principalmente da polícia. Então, vamos conferir a reportagem para a gente entender mais sobre esse assunto. Foi a primeira declaração pública de Piñera depois do acordo para uma nova Constituição firmado na última sexta-feira. O presidente afirmou que abusos e crimes foram cometidos por agentes públicos e que vai se esforçar para que haja justiça e não impunidade. Não haverá impunidade. Ele disse ainda que pretende aumentar a chamada pensão básica solidária, além dos 20% já anunciados. Segundo o Instituto Nacional de Direitos Humanos, os protestos por mudanças sociais e econômicas no país já deixaram 23 mortos e quase 2.400 feridos, incluindo mais de 200 pessoas que tiveram ferimentos graves nos olhos, atingidas por balas de borracha e gás lacrimogêneo. Na sexta-feira, quase todos os partidos assinaram um pacto para a realização de um plebiscito, em abril do ano que vem, sobre uma nova Constituição. A atual Carta Magna do país foi feita em 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra que 82% dos chilenos acreditam que o país precisa de uma nova Constituição e 67% aprovaram o acordo do Congresso. Bom, nós estamos vendo aí algumas imagens dos protestos, mas há também muitas famílias que estão participando, não são protestos de bagunça, né? Ali no Chile já também é um cenário interessante para a gente refletir, porque o presidente atual é de centro-direita, não é isso? Mas quais seriam os principais fatores que levaram então a essa crise social no Chile, professora Marisa? Bem, a meu ver, bom, o Chile, acho que primeiramente é preciso entender que o Chile ele é o primeiro país latino-americano que vai ascender a isso que se conhece como consenso de Washington e que vai começar a se aprofundar na adoção desse arcabouço de políticas econômicas de viés neoliberal, né? O Chile é tido durante muito tempo como uma espécie de cartilha a ser seguida desse tipo de orientação política. O que ocorre é que isso se inicia com privatização forte de diversos setores, inclusive educação, as universidades elas se privatizam e vai se aprofundando não só, né, no sentido de garantir o tal do tripé macroeconômico, no sentido de garantia de estabilidade monetária e garantia, portanto, de aprofundamento dos vínculos, né, com o capital estrangeiro, mas isso naturalmente avança para uma série de setores em razão da necessidade que se impõe de realização de política fiscal contracionista, né, de políticas de austeridade, que chegam ao limite, né, a um limite que hoje alcançamos no Brasil, né, que é o de conduzir
com muita dureza uma reforma previdenciária que acaba instituindo, né, um regime privado de previdência, de contribuição individual. Portanto, uma ruptura, uma destruição efetiva da previdência pública, para além da garantia de outros muitos direitos sociais que vão sendo fortemente atacados ao longo dessas décadas. Podemos afirmar que no Chile já estão sentindo os efeitos, então, desse processo que teve de reforma da Previdência há alguns anos. Exato, e acho que, inclusive, quando você comenta isso, né, sobre essas pessoas, essa heterogeneidade daqueles que participam dos protestos no Chile, acho que isso tem muita vinculação com o fato de que essas políticas elas estão agora demonstrando de fato um rotundo fracasso, né? E o que houve mais recentemente depois do tempo percorrido, a verificação de que de fato essas reformas, particularmente a previdenciária, tal como conduzidas no caso chileno, elas levaram realmente a uma piora na condição de pobreza, né? Levará a uma piora brutal na condição de vida dos indivíduos, entre idosos, né? O nível de pobreza entre idosos cresce muito, taxa de suicídio. Acho que isso tudo apareceu, né? Ou isso tudo, de alguma forma, fortaleceu o cenário para que esse movimento, né, contrário ele pudesse se colocar. Então, eu não consigo ver diferente, né, de uma tentativa de enfrentamento ao aprofundamento das políticas neoliberais, o que é para nós algo emblemático, né, que devia ter sido e devia continuar sendo utilizado como um exemplo, justamente para que definitivamente se concluísse, né, que é uma linha política que, de fato, não consegue cumprir com o que promete. Né? Entendi. E, professor Aldo, que impactos dessas crises, né, ao nosso entorno aqui, tanto do Chile, da Bolívia, de que forma que isso impacta aqui no nosso país, né, nas relações internacionais também? Gostaria que a gente falasse sobre isso. A professora Marise também, né, do Instituto de Relações Internacionais da UF, e também voltando ainda mais em específico, falando sobre a Bolívia, o que você acredita que deve acontecer a partir de agora, né, já que há previsão, sim, de novas eleições? Bom, seriam 3 coisas aí, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Chile. Né? Também, isso. O Chile teve esses impactos. Na verdade, o Chile, para começar rapidamente aqui, falar sobre o Chile, que a Marisa já falou, adiantou, que trata-se de quase 50 anos depois do golpe de 73, contra Allende, né? Se consolida a bala, né? Se impõe a bala o projeto neoliberal. Né? Projeto esse que na ditadura e no regime democrático, a partir de 1990, se impõe também a bala lá, com uma forte repressão. Então, o interessante aqui é que o estopim daquela última manifestação, né, eram dos estudantes pelo passe do metrô. E queria agregar aqui um elemento desses grupos sociais que são em rebelião contra o projeto neoliberal, contra a política neoliberal, são esses estudantes secundaristas, que eles já vinham trabalhando essa questão em rebeliões assim, permanentes, cada 2004, com oscilação de 3, 4 anos, muito forte. E por quê? Porque a situação da educação no Chile ficou calamitosa. Na verdade, foi privatizado tudo e os estudantes perderam aquele modelo que no Brasil queria se colocar de privatização compulsória completa, fracassou. Fracassou. Então, o Chile é um exemplo, é um laboratório, igual que a Bolívia, país, exatamente, de imposição à bala e a repressão nos governos democráticos, né, que fracassou. Esse é o ponto. E o impacto que se tem para aqui do Brasil é, basicamente, tem elementos históricos diferentes, mas o impacto da política neoliberal ainda ela não avançou no governo Collor, Fernando Henrique,
E agora é uma tentativa de novo mais, digamos assim, forte, em pelo menos um ano, né? E ele tem projeto de desmonte do Estado, né? Mas que vai impactar as massas populares, camponeses, estudantes, professores, trabalhadores. Então, vão sentir na pele, tem que sentir um pouco na pele, não é que estou querendo que ocorra isso, mas sentir na pele o que é o projeto neoliberal e a política neoliberal. Então, sentindo isso, vão para as ruas. O que no Chile está demonstrando Já isso. está acontecendo. E na Bolívia, é o contrário, lá foi um governo deposto, a bala, né? O inédito lá do caso boliviano foi o caso de que tem milícias armadas. Aqui, milícias lá são os sicários, né? Os paramilitares utilizaram o lumpenproletariado, utilizaram dinheiro público e estrangeiro. Os Estados Unidos jogou um dinheiro muito grande lá, as grandes empresas do agronegócio jogaram muito dinheiro para os trabalhadores que da construção, né? Eles pagavam por dia para ir protestar contra Morales. E o inédito lá foi queimar casas contra os camponeses indígenas, violentando, reprimindo. O caso daquela deputada que passou em todo o planeta, né? Foi divulgado, que cortaram o cabelo. Isso é um abuso tamanho num governo democrático. E eles continuam fazendo isso. Então, vejam bem, o impacto o caso da Bolívia foi diferente, mas é outro elemento inédito no país, que seria o elemento do fundamentalismo cristão, que ele reza, ora e logo vai matar. Eu não tenho nada a respeito os católicos, né? Um grande respeito, tenho um amigo. Aqui no Brasil tem uma grande experiência das comunidades eclesiais de base, mas esse fenômeno que, inclusive aqui no Brasil, coloca um ingrediente repressor, né, que tem características fascistas. Muito importante, então, a sua reflexão, que sirva, então, de exemplo que estamos vivendo no nosso país aqui atualmente, né? A gente ainda tem pouco tempo, mas o JU ainda vai falar sobre esse assunto. Agora confira a previsão do tempo para essa terça-feira em Uberlândia e região. A terça-feira deve ser parcialmente nublada em Uberlândia, mínima de 18 graus e máxima de 28. Dia nublado e com possibilidade de chuva em Monte Carmelo. Os termômetros marcam entre 18 e 27 graus. Ituiutaba com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde. A mínima fica 20 graus e a máxima 33. Previsão de dia nublado em Patos de Minas, mas não deve chover. A temperatura mínima é 18 graus e a máxima 26. Araxá com terça-feira parcialmente nublada. A mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima pode chegar a 27. Agora fique por dentro dos eventos que acontecem aqui na UFO nesta semana. Olá pessoal, confira agora os eventos que acontecem na universidade nesta semana. Quinta-feira tem o lançamento do Observatório de Ensino de História e Geografia. A plataforma digital vai ser um espaço dedicado à divulgação científica e à troca de saberes entre os profissionais e estudantes da área. O evento acontece a partir de 6h30 da noite no auditório do Bloco 3Q. A iniciativa é uma proposta do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Geografia e História da UFO. A Liga de Direito dos Negócios promove nesta quinta-feira um evento sobre startup e o dinamismo frente ao mundo jurídico. As atividades acontecem a partir de 7 horas da noite no auditório do Bloco 5S. O formulário de inscrição para o seminário você encontra no evento do Facebook ou no Instagram da Liga. O Grupo Filominas realiza uma roda de conversa sobre assédio sexual e relacionamento abusivo. Esta edição vai ter a presença da coordenadora da Assessoria Jurídica Popular da UFO, a professora Neiva Flávia. O evento está marcado para esta quinta-feira, às 4 horas da tarde, na sala 106 do Bloco 1U. O evento UFO fica por aqui. Na próxima semana eu volto com mais dicas para você. Até mais!
Por iniciativa do projeto de extensão Práticas de Imunização do curso de enfermagem da UFO, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, está sendo realizada uma campanha de vacinação contra o sarampo ao longo desta semana aqui no campus da UFO. Confira. A ação conta com participação de estudantes de enfermagem, medicina e biomedicina, juntamente com professores e técnicos da UFO. Ana está no 10º período de enfermagem. Para ela, a iniciativa é um incentivo a mais para que as pessoas se vacinem. É bastante importante porque a gente percebe na faculdade que há uma baixa adesão de vacinação. E quando ela acontece num local público aqui, que as pessoas passam e estão olhando, ela para e fala, vou vacinar. Às vezes num postinho ela não vai, e estando aqui na faculdade, num local onde está todo mundo passando, às vezes motiva a pessoa a ir. E isso melhora os índices de vacinação, de cobertura vacinal e protege melhor a população. O trabalho é supervisionado pelo professor Elias, que coordena o Praxis, projeto de extensão de imunização do curso de enfermagem da UFO. Esse projeto tem um objetivo de flexibilizar a rede de frios, que é levar a vacina até as pessoas onde tem dificuldade de deslocar até a sala de vacina e, ao mesmo tempo, os estudantes, os discentes, aplicar aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Além da tríplice viral, tétano e hepatite B, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou cerca de 5.000 doses da vacina contra o sarampo para esta ação. Até o momento, a cidade possui 23 casos confirmados da doença. Ações como essa podem impedir a proliferação do sarampo. Para que a gente possa quebrar essa cadeia de transmissão, é importante que as pessoas estejam adequadamente vacinadas. E, infelizmente, eles não sabem que precisam tomar 2 doses, porque isso é relativamente novo. Então, é importante que se tem de 20 a 29 anos, traga o cartão de vacina para a gente verificar se precisa ou não de tomar alguma outra dose. Então, aproveitar essa oportunidade que nós estamos em todos os campings da UFO, para que eles possam colocar o cartão em dia e, com isso, a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão. É uma proteção para o indivíduo, mas também é uma proteção para toda a sociedade. Então, importante estar com esse cartão de vacina em dia, importante essa conscientização. A vacinação acontece em todos os campi da Universidade Federal de Uberlândia, de hoje até a próxima sexta-feira, dia 29, sempre de 9 da manhã às 3 da tarde. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Vacinação e da 2ª Campanha Nacional de Erradicação do Sarampo. O público-alvo são estudantes com idade entre 19 e 29 anos, mas toda a população também pode participar. Ana Paula é professora da UFO e aproveitou a oportunidade para se imunizar. E é muito importante, tanto a gente, nós professores, quanto os alunos, fazerem para evitar casos de sarampo aqui em Uberlândia. Mais informações sobre os locais de vacinação nos campi da UFO você encontra no site comunica.ufo.br. E a edição desse JU falou hoje sobre a crise na América Latina, em especial o caso Bolívia e Chile. Para isso a gente recebeu aqui no estúdio o professor Aldo Duran. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com as reflexões, viu, professor Aldo? Eu que agradeço. E também a professora Marisa Amaral, que também pôde contribuir muito com a gente aqui hoje. Bom, já convido os dois para voltar e nós vamos falar mais sobre os desdobramentos políticos que vão acontecer ainda, não só no caso da Bolívia e do Chile, mas de outros países também, para a gente poder refletir os impactos também aqui no nosso Brasil. A edição do JU chega ao fim e logo mais, às 10 horas da noite, no Roda Viva, hoje, recebe o jornalista e escritor Laurentino Gomes, que é autor do recém-livro lançado, A Escravidão. Então, continue aqui na telinha da TV Cultura. E mais uma vez, obrigada pela audiência. Tenha uma excelente noite. Te espero amanhã. Tchau.